Você já parou para pensar como uma terra associada durante séculos ao medo, à violência e ao caos se transformou em um dos países mais admirados do mundo moderno, como um território conhecido pelos seus guerreiros implacáveis? Pelos ataques surpresa durante a madrugada e pelo som de machados cortando escudos, acabou se tornando sinônimo de bem-estar social, inovação científica e prêmios que celebram a inteligência humana. A história da Suécia começa muito antes de qualquer ideia de conforto, igualdade ou estabilidade. Ela nasce no frio, nasce na escuridão. Nasce numa luta diária contra a própria natureza. E talvez seja exatamente por isso que essa história seja tão fascinante. Porque nada ali foi dado. Tudo foi conquistado. Quando pensamos na Suécia hoje, é comum imaginarmos cidades organizadas, qualidade de vida elevada, altos índices de felicidade e um modelo social que intriga o mundo inteiro. Mas essa imagem moderna esconde um passado duro, marcado pela escassez, pelo isolamento e pela necessidade constante de sobrevivência. Durante grande parte da sua história, viver naquele território era um desafio extremo. Invernos intermináveis por calor solar, solos difíceis de cultivar e uma geografia que limitava o contato com outros povos. Não era um lugar que favorecia excessos. Era um lugar que exigia resistência. E esse detalhe, muitas vezes ignorado, é fundamental para entender tudo o que viria depois. Antes de existir qualquer ideia de Estado, de rei ou de nação, o que havia ali eram comunidades pequenas, espalhadas entre florestas densas, lagos congelados e campos estreitos. A sobrevivência dependia da cooperação. Um erro durante o inverno significava morte. Uma colheita ruim podia condenar uma vila inteira. Nesse cenário, valores como disciplina, previsibilidade e organização não surgiram por acaso. Eles foram impostos pela realidade. E é aqui que começa a se formar uma mentalidade coletiva que atravessaria séculos da história sueca. A noção de que o indivíduo só sobrevive se o grupo sobreviver junto. Mas ninguém sabia disso naquele momento. Para os povos que habitavam aquela região há mais de 2000 anos, o mundo era pequeno, perigoso e imprevisível. Os deuses estavam presentes em cada tempestade, em cada inverno rigoroso e em cada batalha vencida ou perdida. A natureza não era algo a ser dominado. Ela era algo a ser respeitado e temido. O frio extremo moldava não apenas o corpo, mas a mente. Criava homens e mulheres resilientes, desconfiados e preparados para o pior. Esse modo de vida silencioso lançou as bases de tudo o que a Suécia se tornaria no futuro. À medida que os séculos avançam, essas comunidades começam a se expandir. O contato com outros povos aumenta. Rotas comerciais tímidas se formam. O isolamento absoluto começa a diminuir. Mas isso não traz conforto imediato, pelo contrário. Ao perceberem que outros territórios tinham riquezas maiores e melhores condições de vida, muitos desses povos nórdicos chegam a uma conclusão simples e brutal. Se a terra não oferece o suficiente, é preciso buscar fora. Essa decisão, aparentemente prática, mudaria o destino da Suécia e da Europa para sempre. É nesse ponto que o mundo passa a ouvir falar dos povos do norte. Primeiro como comerciantes, depois como exploradores e finalmente como uma ameaça real. A imagem construída ao redor dos vikings não surge do nada. Ela nasce do choque entre civilizações. Povos que viviam em regiões mais estáveis, com estruturas políticas mais consolidadas, não estavam preparados para enfrentar homens moldados pela escassez, pela disciplina coletiva e pela ausência de medo da morte. Para esses guerreiros, o risco fazia parte do cotidiano. A violência não era uma exceção, era uma ferramenta. E aqui é importante parar e entender algo essencial. A violência viking não era gratuita. Ela não existia apenas por prazer ou crueldade. Ela era consequência direta de um ambiente que não oferecia margens para fraqueza. Cada expedição, cada ataque, cada saque tinha um propósito claro: sobrevivência, prestígio e recursos. Para um jovem guerreiro, partir em uma viagem perigosa era muitas vezes a única chance de melhorar sua posição social, de garantir respeito e de construir uma vida além da miséria imposta pelo clima e pela geografia, enquanto o resto da Europa enxergava os vikings como bárbaros imprevisíveis. Dentro dessas sociedades havia regras claras, estruturas de poder bem definidas e um senso de justiça próprio. Assembleias eram realizadas, leis eram discutidas. A palavra dada tinha valor. A traição era punida com rigor. Esse contraste entre brutalidade externa e organização interna é um dos elementos mais intrigantes da história sueca, porque mostra que desde cedo, ordem e disciplina caminharam lado a lado com a violência. Essa combinação seria decisiva nos séculos seguintes. Mas nenhuma sociedade permanece a mesma para sempre. Com o passar do tempo, a expansão viking começa a gerar novas necessidades. O contato com outros povos traz não apenas riquezas, mas ideias,
religiões diferentes, novas formas de organização política e, principalmente, uma nova percepção de mundo. A Suécia, ainda sem esse nome formal, começa a perceber que o poder não está apenas na força bruta, mas na capacidade de se integrar, aprender e se adaptar. Essa transição não acontece de forma rápida ou pacífica. Ela é marcada por conflitos internos, disputas de poder e crises profundas de identidade. Aos poucos, os antigos deuses começam a perder espaço. Antigas tradições entram em choque com novas crenças. A cristianização do território não foi apenas um processo religioso. Foi uma transformação cultural profunda. Aceitar uma nova fé significava aceitar novas estruturas de poder, novas alianças e uma nova ordem social. Para muitos líderes locais, essa mudança não era apenas espiritual. Em um mundo cada vez mais interligado, permanecer isolado significava desaparecer. E mesmo assim a transição foi lenta, houve resistência, houve violência, houve sangue, mas ela aconteceu e com ela surge algo inédito naquela região. A ideia de um reino. A Suécia começa a se consolidar como uma entidade política mais estável, ainda frágil, ainda em formação, mas consciente de si mesma. Esse momento marca uma virada silenciosa. A Pertidole, o futuro não seria mais decidido apenas por clãs ou guerreiros isolados, mas por estruturas mais amplas e duradouras. Aqui começa um padrão que se repetirá diversas vezes ao longo da história sueca. Crises profundas forçam mudanças estruturais. Dificuldades extremas geram soluções ousadas. A escassez cria inovação. O sofrimento coletivo alimenta a busca por estabilidade. Mesmo quando a Suécia se tornaria um império militar poderoso séculos depois, essa lógica permaneceria viva. O sucesso nunca seria visto como garantido, sempre como algo temporário, que precisava ser protegido, ajustado e repensado constantemente. Ao observar esse início, fica claro que a Suécia moderna não é uma ruptura com o passado, mas uma continuação adaptada dele, o famoso modelo social sueco, baseado em cooperação, responsabilidade coletiva e planejamento de longo prazo. Não surge do nada no século XX. Ele é fruto de uma mentalidade moldada durante séculos em um ambiente hostil, onde falhar significava morrer, onde o grupo sempre foi mais importante que o indivíduo isolado, onde o futuro precisava ser previsto, calculado e protegido. Talvez por isso a história da Suécia desperte tanto interesse hoje, porque ela mostra que sociedades não nascem avançadas, e elas aceitam, muitas vezes atravessando períodos de violência, erro e sofrimento. O que diferencia aquelas que sobrevivem daquelas que desaparecem é a capacidade de aprender com o próprio passado, de transformar dor em estrutura, de transformar caos em ordem, e exatamente aqui começa a verdadeira jornada que vamos percorrer juntos. Nos próximos capítulos vamos acompanhar como essa terra de gelo passou de reduto de guerreiros temidos a império militar europeu, como enfrentou o colapso, a fome e a emigração em massa, e talvez o mais impressionante, como conseguiu reinventar a si mesmo e se tornar referência global em qualidade de vida, ciência e inovação. A história da Suécia não é apenas uma sequência de eventos, é um aviso silencioso sobre adaptação, sobrevivência e transformação. E agora que você conhece o começo, é impossível não querer entender o restante. Para entender a Suécia, é preciso abandonar a ideia de que ela nasceu como uma nação clara, definida e organizada. A Suécia não surge pronta, ela se forma lentamente, quase de maneira orgânica, a partir de povos dispersos que aprenderam a viver em um dos ambientes mais difíceis da Europa. Antes do race, bandeiras ou fronteiras, existia apenas a necessidade de sobreviver. E essa necessidade moldou tudo. Cada costume, cada hierarquia social, cada valor coletivo teve origem direta na dureza do território. Aqui começa a verdadeira fundação do povo sueco. Há milhares de anos, quando o gelo começou a recuar após a última era glacial, pequenos grupos humanos passaram a ocupar a região que hoje chamamos de Suécia. Eles não chegaram guiados por ambição ou conquista, mas empurrados pela busca por alimento e abrigo. Florestas densas, lagos infinitos e um clima instável definiam o ritmo da vida. A caça, a pesca e a coleta eram atividades centrais. Tudo era incerto, tudo era temporário. Esse cenário criou comunidades altamente adaptáveis, mas também profundamente cautelosas. A confiança não era concedida facilmente. A cooperação, por outro lado, era indispensável. Com o passar do tempo, essas comunidades começaram a se fixar de forma mais estável. A transição do nomadismo para assentamentos permanentes trouxe novos desafios. Armazenar comida para o inverno, proteger os estoques, estabelecer regras claras de convivência. A vida coletiva exigia ordem. E onde há ordem, surgem líderes. Não líderes absolutistas, mas figuras respeitadas por sua experiência, força ou sabedoria. A autoridade naquela sociedade não vinha de títulos,
mas da capacidade de garantir a sobrevivência do grupo. É importante entender que a noção de igualdade relativa presente na cultura nórdica nasce aqui. Em um ambiente hostil, ninguém prospera sozinho por muito tempo. A arrogância custava caro. O ego exagerado colocava o grupo em risco. Por isso, decisões importantes eram debatidas em assembleias. Cada voz tinha peso, cada ação tinha consequência. Essa estrutura primitiva pode parecer simples, mas ela carrega algo poderoso. A semente de uma cultura baseada em consenso, responsabilidade coletiva e previsibilidade, elementos que séculos depois se tornariam marcas registradas da sociedade sueca. À medida que a tecnologia avançava, novas ferramentas surgiam. O domínio do ferro transformou tudo. Arados mais eficientes permitiram uma agricultura limitada, mais estável. Armas mais resistentes garantiram proteção e poder de barganha. Com isso, algumas regiões começaram a se destacar economicamente. O sul da Suécia, com clima ligeiramente mais ameno, tornou-se mais povoado. O norte permaneceu mais isolado, moldando uma divisão cultural que ecoa até hoje. Essa desigualdade regional já existia muito antes de qualquer conceito moderno de Estado. Com populações crescendo e recursos ainda escassos, os conflitos tornaram-se inevitáveis. Disputas por terras férteis, rotas comerciais e prestígio passaram a marcar o cotidiano. Mas ao contrário de outras regiões da Europa, esses conflitos raramente resultavam na destruição completa do adversário. Isso porque todos entendiam que o inimigo de hoje poderia ser o aliado de amanhã. A sobrevivência exigia pragmatismo. Essa mentalidade prática, quase fria, se tornaria um traço profundo do comportamento sueco. É nesse contexto que surgem os primeiros traços da identidade nórdica. Uma identidade construída em torno da honra, da palavra dada e da reputação. O nome de um homem valia tanto quanto suas ações. Histórias orais eram passadas de geração em geração, preservando feitos heróicos e advertindo sobre erros do passado. A memória coletiva tinha função educativa. Não era nostalgia, era instrução. Saber o que levou à prosperidade ou à ruína era uma questão de vida ou morte. Com o aumento do contato entre diferentes comunidades, redes de troca começaram a se formar. Âmbar, peles, metais e ferramentas circulavam. Essas rotas comerciais não apenas movimentavam bens, mas ideias. Novas crenças, novos costumes e novas estratégias de organização social começaram a se espalhar. Aos poucos, essas comunidades deixavam de existir comunidades isoladas e passavam a fazer parte de algo maior. Ainda não era uma nação, mas já não era apenas um conjunto de aldeias desconectadas. Durante esse período, a religião tinha um papel central. Os deuses nórdicos não eram figuras distantes ou moralizadores no sentido cristão. Eles eram reflexos da própria vida, imprevisíveis, fortes, falhos e muitas vezes cruéis. Thor representava a proteção contra o caos da natureza. Odin simbolizava sabedoria, sacrifício e estratégia. Frey estava ligado à fertilidade e à prosperidade. Essa mitologia não era apenas espiritual. Ela moldava comportamentos, justificava decisões e ajudava a lidar com a incerteza constante. Mas enquanto o imaginário religioso fortalecia a coesão interna, ele também legitimava a violência externa. Atacar outros povos era visto não como um pecado, mas como uma demonstração de coragem e favor divino. Essa lógica ajudou a construir a mentalidade que mais tarde alimentaria a expansão viking. No entanto, ainda estamos falando de um povo em formação, aprendendo a equilibrar sobrevivência, ambição e estabilidade. À medida que a sociedade se tornava mais complexa, surgiam também códigos de conduta mais rígidos. Leis orais passaram a determinar punições, compensações e deveres. A justiça não era perfeita, mas era previsível. E previsibilidade naquele contexto era um luxo. Saber quais seriam as consequências de uma ação permitia planejamento, reduzia conflitos internos, fortalecia a confiança no coletivo. Esse respeito às regras, mesmo quando duras, se tornaria um pilar cultural duradouro. Outro elemento fundamental desse período é a adaptação constante ao fracasso. Colheitas perdidas, acidentes, ataques inimigos e doenças eram comuns. Não havia espaço para negação ou vitimização prolongada. O erro precisava ser analisado rapidamente para que o grupo pudesse seguir em frente. Essa postura prática diante das dificuldades moldou uma sociedade menos emocionalmente expansiva, mas extremamente funcional. O sofrimento não era romantizado. Com o tempo, líderes mais ambiciosos começaram a buscar algo além da simples manutenção do grupo. O controle de territórios maiores passou a ser visto como uma forma de garantir segurança e recursos. Assim, alianças foram formadas, casamentos estratégicos realizados e conflitos ampliados. Esse processo gradual abriu caminho para a centralização de poder. O embrião do que séculos depois se tornaria a monarquia sueca estava sendo gestado ali, entre pactos frágeis e disputas silenciosas. É importante destacar que essa centralização não ocorreu por idealismo.
mas por necessidade. Um território maior exigia coordenação, exigia normas compartilhadas, exigia uma autoridade reconhecida. Aos poucos, a figura do líder tribal deu lugar a algo mais próximo de um rei primitivo, ainda sem palácios ou coroas, mas com influência real sobre diversas comunidades. A fundação da Suécia não acontece em um evento único. Ela ocorre nesse acúmulo de decisões práticas. Enquanto isso, o mundo ao redor mudava. A Europa se cristianizava, reinos se fortaleciam, rotas comerciais se expandiam. Permanecer à margem significava perder relevância. Os povos da região sueca perceberam isso antes do que muitos imaginam. A abertura gradual para o mundo externo não foi sinal de fraqueza, mas de inteligência estratégica. Aprender com outros povos passou a ser tão importante quanto preservar as próprias tradições. Esse equilíbrio entre identidade e adaptação é um dos grandes segredos da longevidade cultural sueca. Eles não abandonaram suas raízes, mas também não se prenderam a elas de forma dogmática. Mudaram quando foi necessário. Resistiram quando fez sentido. Essa flexibilidade mental, criada durante séculos de incerteza, permitiu que a sociedade sueca atravessasse períodos que destruíram civilizações inteiras em outras regiões. Ao final desse longo processo, o que emerge não é ainda uma potência nem um império. É algo mais sutil, porém mais duradouro. Uma base sólida. Um povo acostumado a planejar, a cumprir regras, a valorizar o coletivo e a desconfiar de soluções fáceis. Essa base explicará mais tarde por que a Suécia conseguiu construir instituições estáveis, um Estado funcional e um modelo social admirado no mundo inteiro. Quando olhamos para trás, percebemos que nada disso foi planejado como destino. Não havia um projeto consciente de se tornar uma nação modelo. Havia apenas a tentativa constante de evitar o colapso. E talvez seja exatamente isso que torna a história sueca tão relevante hoje. Ela mostra que grandes transformações não nascem de ideais grandiosos, mas de decisões práticas tomadas diante da dificuldade. Compreender as origens e a fundação do povo sueco é entender que o futuro da Suécia começou a ser escrito muito antes de qualquer conquista famosa ou inovação moderna. Foi escrito nas pequenas escolhas diárias de comunidades que aprenderam, no frio e na escassez, que sobreviver não é apenas resistir, é se organizar, adaptar e pensar no amanhã. E é com essa base silenciosa que a Suécia avança para o próximo capítulo de sua história. A expansão, a guerra e a construção de poder. Você já se perguntou como um território conhecido durante séculos, pelo medo que despertava, acabou se transformando em sinônimo de estabilidade, inovação e bem-estar social? Como uma terra associada a guerreiros implacáveis, navegações perigosas e violência extrema tornou-se referência mundial em educação, ciência e qualidade de vida. A história da Suécia não começa com conforto nem com prosperidade, e muito menos com igualdade. Ela começa no frio. Começa no silêncio das florestas cobertas de neve. Começa em um ambiente que parecia testar os dias, os limites da resistência humana. Para entender a Suécia moderna, é preciso primeiro entender a dureza do seu nascimento. Quando olhamos para o mapa da Europa, a Suécia ocupa uma posição que jamais pareceu convidativa. Longos invernos, púcalos solar, solos ingratos e distâncias enormes entre comunidades. Não era um lugar que atraía facilidade ou abundância. Ao contrário, era um território que selecionava quem conseguia sobreviver ali. Viver nessa região exigia preparo mental, disciplina e uma aceitação quase silenciosa das dificuldades inevitáveis. Esse contexto moldou não apenas corpos mais resistentes, mas uma mentalidade coletiva profundamente pragmática, voltada para o planejamento, para a cooperação e para a antecipação do futuro. Muito antes de existir qualquer ideia de país, bandeira ou governo centralizado, o que havia ali eram pequenos grupos humanos tentando sobreviver. Essas comunidades viviam espalhadas entre florestas densas, lagos congelados e áreas agrícolas limitadas. Cada estação trazia novos riscos. Cada inverno era uma ameaça real. Errar, desperdiçar recursos ou agir de forma individualista podia significar a morte de todos. Nesse cenário, a noção de eu sempre foi secundária ao nós. A sobrevivência era coletiva ou simplesmente não acontecia. Esse detalhe é essencial, porque ele ajuda a explicar algo que atravessará toda a história sueca. A preferência pela ordem em vez do caos. Onde tudo é instável, qualquer forma de previsibilidade se torna valiosa. Regras claras. Responsabilidades bem definidas e cooperação não surgiram como ideais morais, mas como necessidades práticas. Foi assim que, muito cedo, essas comunidades desenvolveram estruturas sociais surpreendentemente organizadas para o seu tempo. Assembleias, acordos verbais,
respeito à palavra dada e punições para quem colocava o grupo em risco. Mas engana-se quem imagina essas sociedades como pacíficas ou ingênuas. A vida ali era dura e a violência fazia parte dela. Conflitos entre grupos eram frequentes, disputas por território, recursos e prestígio estavam sempre presentes. A diferença é que essa violência não era caótica. Ela obedecia a códigos, tradições e expectativas sociais. O respeito à força coexistia com o respeito à regra. Essa combinação de brutalidade e ordem seria uma marca profunda da identidade nórdica. À medida que essas comunidades cresciam, o contato com outros povos tornava-se inevitável. Rotas comerciais começaram a se formar. Pequenas trocas de metais, peles, ferramentas e alimentos criaram conexões além das fronteiras naturais da região. Essas trocas não levavam apenas objetos, mas informações. Aos poucos, os povos do norte começaram a perceber que o mundo era maior do que suas florestas e lagos. E essa percepção despertou algo perigoso e poderoso: a comparação. Quando se comparavam a regiões mais férteis e prósperas da Europa, a realidade ficava clara. A terra deles oferecia menos, muito menos. Essa constatação gerou duas opções possíveis: aceitar a limitação ou buscar alternativas. E foi nesse ponto que a história começou a mudar de direção. Muitos jovens, ambiciosos e sem perspectivas reais dentro de suas aldeias, passaram a olhar para além do horizonte. O mar, antes visto com respeito e medo, passou a ser encarado como uma possibilidade. É aqui que surgem as bases psicológicas do que o mundo mais tarde chamaria de vikings. Não como um grupo homogêneo, mas como uma resposta cultural à escassez. Navegar, explorar e, se necessário, saquear não eram atos aleatórios de violência. Eram estratégias de sobrevivência. Em muitos casos, eram a única saída possível para quem desejava mais do que uma vida limitada pela geografia impiedosa. A violência viking, tão temida na Europa medieval, nasce muito mais da necessidade do que da crueldade gratuita. Quando os primeiros relatos sobre esses homens do norte começaram a circular, eles eram descritos como monstros, demônios, figuras quase inumanas. Mas isso dizia mais sobre o choque cultural do que sobre a realidade completa. Internamente, essas sociedades eram altamente organizadas. Havia leis, assembleias e formas de justiça. Havia honra, reputação e consequências claras para quem quebrava as regras. A imagem de selvageria absoluta nunca correspondeu totalmente à realidade. Essa contradição, ordem interna e caos externo, é um elemento central para entender o início da história sueca. Para sobreviver naquele ambiente, era preciso ser extremamente funcional com os seus e extremamente implacável com quem ameaçasse o grupo. Essa lógica guiou decisões por séculos. E mesmo quando a Suécia abandonaria oficialmente a era viking, essa mentalidade estratégica permaneceria viva em novas formas. Outro fator decisivo desse período inicial é a relação com o tempo. Em terras onde o inverno dominava grande parte do ano, pensar no longo prazo não era uma escolha, era uma obrigação. Armazenar comida, planejar construções, decidir quando atacar ou negociar, tudo exigia previsão, tudo exigia paciência. Essa relação cuidadosa com o futuro moldou uma cultura menos impulsiva e mais calculista. Uma cultura que prefere a estabilidade ao risco desnecessário, mesmo quando o risco faz parte da sua identidade. Com o passar dos séculos, essas comunidades mudaram. Mudaram porque precisaram mudar. O contato com o mundo externo se intensificou. Novas formas de crença começaram a chegar. O cristianismo, em especial, traria transformações profundas. Mas ainda não chegamos aí. Antes disso, houve uma longa preparação mental. Uma adaptação gradual à ideia de que o mundo estava se tornando mais conectado, mais complexo e mais perigoso ao mesmo tempo. Esse período inicial da história sueca é marcado por algo que raramente recebe atenção: a construção silenciosa de uma mentalidade coletiva. Não há grandes datas, grandes batalhas ou grandes personagens nesse começo. Há decisões pequenas, repetidas geração após geração. Decisões sobre confiar ou não, sobre compartilhar ou esconder, sobre atacar ou negociar. Essas escolhas moldaram comportamentos que séculos depois seriam institucionalizados em leis, políticas públicas e modelos de Estado. É importante notar que a Suécia nunca foi, nesse início, uma potência natural. Não havia vantagens óbvias, não havia riquezas fáceis. Tudo precisou ser construído com esforço contínuo, e isso gerou uma cultura que valoriza profundamente aquilo que é conquistado. Nada era visto como garantido. Tudo podia ser perdido com um inverno ruim ou uma decisão errada. Esse senso de fragilidade permanente criou uma sociedade que aprende rápido com o erro e tem pouca tolerância ao desperdício. Ao contrário de muitas regiões da Europa, onde elites rígidas monopolizavam o poder por séculos, as sociedades nórdicas mantiveram uma certa horizontalidade prática. A liderança existia, mas precisava ser constantemente legitimada. Um líder incompetente colocava todos em risco.
e líderes assim não duravam muito. Esse pragmatismo político primitivo seria uma base importante para a confiança nas instituições que surgiriam muito depois. A relação com a natureza também merece atenção especial, diferente da ideia moderna de dominação ambiental. Os povos da região sueca aprenderam cedo que a natureza não poderia ser controlada, apenas respeitada. Tentar forçar a terra além do que ela oferecia era inútil. Isso gerou uma postura de equilíbrio, de uso consciente dos recursos e de respeito aos limites naturais. Um traço que, de forma surpreendente, ecoa fortemente na Suécia contemporânea. Ao longo desse período, a identidade sueca ainda não tinha um nome, mas já tinha uma forma. Uma forma rígida por fora, prática por dentro e sempre voltada para a sobrevivência coletiva. A violência, a disciplina, a cooperação e o planejamento coexistiam sem contradição. Eram partes do mesmo sistema. Um sistema criado não por ideologia, mas pela realidade. Quando olhamos para esse começo, percebemos algo fundamental. A Suécia moderna não é fruto de um rompimento radical com o passado, mas de uma evolução contínua. As mesmas qualidades que permitiram a sobrevivência naquele ambiente hostil seriam, séculos depois, adaptadas para construir um Estado eficiente, um modelo social funcional e uma sociedade altamente organizada. Este primeiro capítulo da história sueca não fala de glória, riqueza ou conquistas famosas. Ele fala de algo mais profundo: formação de caráter coletivo. Formação de valores práticos. Formação de uma relação madura com a dificuldade. É nesse solo duro, frio e aparentemente ingrato que se planta a semente de tudo o que a Suécia viria a se tornar. E agora que você entende de onde essa história começa, não em palácios, mas na luta diária pela sobrevivência, fica mais claro por que cada etapa seguinte será marcada por transformação. Porque povos moldados na escassez carregam algo perigoso e poderoso: a capacidade de se reinventar sem perder a própria essência. É a partir daqui que a Suécia deixa de ser apenas um território difícil e começa lentamente a se tornar uma força histórica. Chega um momento na história de todo povo em que a sobrevivência deixa de ser o único objetivo. Depois de séculos lutando contra a fome, o frio e o isolamento, a sociedade que se formava no território sueco começa a olhar para fora, não apenas por necessidade, mas por ambição. É nesse ponto que a história acelera. Onde antes havia contenção, agora surge movimento. Onde antes havia cautela, agora aparece a ousadia. A ascensão da Suécia começa quando esse povo moldado na escassez decide testar seus próprios limites. O mar, que durante gerações representou perigo e incerteza, passa a ser visto como caminho. As florestas deixam de ser fronteiras naturais e se tornam apenas pontos de partida. A tecnologia naval evolui, a navegação melhora, e o conhecimento acumulado ao longo de séculos começa a mostrar seu verdadeiro valor. Esses homens e mulheres do norte não estavam apenas partindo para explorar. Eles estavam levando consigo uma cultura inteira, disciplinada, resistente, estratégica e absolutamente implacável quando necessário. É assim que o mundo passa a conhecer os vikings. E entre eles, os povos da região que hoje chamamos de Suécia desempenham um papel central. Diferente da narrativa simplificada que os reduz a saqueadores brutais, os vikings suecos se destacaram especialmente pela expansão para o leste. Enquanto noruegueses e dinamarqueses olhavam para o oeste europeu, os suecos avançaram por rios profundos, penetrando territórios desconhecidos, chegando até regiões que hoje fazem parte da Rússia, Ucrânia e até do Império Bizantino. Essa expansão não foi aleatória. Ela foi sistemática. Cada rota era estudada. Cada incursão tinha objetivos claros: comércio, influência e controle de rotas valiosas. Prata, tecidos, escravos e especiarias circulavam por essas vias fluviais. A riqueza obtida nessas viagens não apenas enriquecia indivíduos, mas transformava comunidades inteiras. Vilarejos cresciam, artesanato se sofisticava, estruturas de poder se fortaleciam. A Suécia começava a sair da sombra da escassez. Com a riqueza vinha também a complexidade social. Novas hierarquias se formavam. Líderes que dominavam rotas comerciais ganhavam prestígio. Guerreiros bem-sucedidos retornavam como figuras de autoridade. O poder começava a se concentrar. Ainda não existia um Estado central forte, mas já era possível perceber uma transição clara. A sociedade sueca estava deixando de ser apenas tribal para se tornar estruturalmente mais organizada e ambiciosa. Mas toda ascensão carrega tensões internas. O aumento da riqueza ampliou desigualdades. Disputas por poder tornaram-se mais intensas. Conflitos internos explodiam com frequência. A violência, antes direcionada principalmente para fora, começa a aparecer dentro. Chefes rivalizam.
alianças se rompem. A busca por domínio deixa de ser apenas econômica e passa a ser política. Esse é o preço do crescimento. E a Suécia aprende isso da forma mais dura possível. Ao mesmo tempo, o contato com culturas cristãs europeias se intensifica. O cristianismo não chega apenas como fé, mas como ferramenta de centralização política. Para líderes ambiciosos, adotar a nova religião significava legitimar o poder, criar alianças internacionais e enfraquecer rivais internos ainda ligados às antigas crenças. A conversão não foi imediata nem pacífica, mas iniciou um processo irreversível. A antiga ordem nórdica começava a se fragmentar. É nesse contexto que surgem os primeiros reis suecos historicamente reconhecidos, ainda frágeis, ainda contestados, mas reais. A ideia de um reino começa a ganhar forma. Com ela vem a necessidade de leis mais abrangentes, impostos, administração territorial e controle militar mais eficiente. A Suécia deixa de ser apenas uma terra de guerreiros e passa a se tornar uma entidade política com objetivos claros. Séculos depois, essa transformação culminaria em um dos momentos mais impressionantes da história sueca, o surgimento do Império Sueco. No século XVII, contra todas as expectativas, a Suécia se torna uma das maiores potências militares da Europa. Um país relativamente pequeno em população e recursos passa a derrotar inimigos maiores, mais ricos e teoricamente mais fortes. O segredo não estava apenas nas armas, mas na organização. O exército sueco se torna símbolo de disciplina e eficiência. Soldados treinados, estratégia avançada, logística bem planejada. Nada era improvisado. Cada movimento tinha cálculo. Cada campanha militar era precedida por preparação meticulosa. Essa mentalidade não surgiu do nada. Ela era a evolução natural da cultura de planejamento forçada pelos séculos de sobrevivência em ambiente hostil. Sob líderes como Gustavo II Adolfo, a Suécia alcança seu auge militar. Suas vitórias na Guerra dos 30 Anos não apenas expandem seu território, mas redefinem o equilíbrio de poder na Europa. O Mar Báltico passa a ser tratado como um domínio sueco. O país aparece nos mapas como um império, uma potência respeitada e temida. Para muitos europeus era difícil acreditar que aquela terra fria e periférica havia se tornado um centro de poder continental. Mas o auge traz consigo ilusões perigosas. A manutenção de um império exige recursos constantes. Exércitos custam caro. Guerras drenam populações. A lógica que havia sustentado a ascensão, disciplina e planejamento começa a ser desafiada por ambição e excesso de confiança. A Suécia entra em conflitos prolongados. A economia sofre. A população começa a sentir o peso das decisões tomadas no topo. Internment. O modelo imperial cria tensões profundas. O Estado exige mais impostos. Recrutamentos forçados se tornam comuns. Camponeses pagam o preço do expansionismo. A relação entre governo e povo entra em desequilíbrio. A mesma eficiência que construiu o império começa a gerar desgaste social. A pergunta que para no ar é simples, mas devastadora: até onde esse crescimento pode ser sustentado? A resposta chega de forma brutal. Guerras perdidas, derrotas estratégicas e inimigos adaptados ao modelo sueco levam ao declínio do império. A Grande Guerra do Norte marca o fim desse período. A Suécia perde territórios, influência e prestígio. O sonho imperial se dissolve. O país volta a encarar uma realidade dura e limitada, muito diferente do auge vivido décadas antes. Esse colapso não acontece da noite para o dia, mas seu impacto psicológico é profundo. A Suécia aprende novamente uma lição que atravessou sua história. Crescimento sem equilíbrio leva à queda. O império desaparece, mas não leva consigo o aprendizado. Pelo contrário, ele deixa cicatrizes que moldarão todas as decisões futuras. O mais notável é que, mesmo no auge do poder, a Suécia nunca abandonou completamente a sua mentalidade prática. Diferente de outros impérios que ruíram em completo caos, a queda sueca foi seguida por reorganização. Não houve colapso absoluto. Houve ajuste, recuo, reconstrução. O país encolheu, mas não se desintegrou. Esse é um traço raro na história. A fase de ascensão e ápice da história sueca revela algo fundamental sobre o caráter dessa sociedade. Quando pressionada, ela reage. Quando prospera, testa seus limites. Quando cai, aprende. Esse ciclo se repete. A diferença é que a cada volta a Suécia se torna mais consciente dos próprios erros, mais cautelosa, mais estratégica. Ao final desse período, o país emerge transformado. Menor em território, mas maior em maturidade histórica. A experiência imperial não foi em vão. Ela ensinou sobre poder, custo e fragilidade. Preparou o terreno para uma mudança radical de prioridade. Em vez de buscar dominação externa, a Suécia começaria a investir no fortalecimento interno. Em vez de glória militar, estabilidade social. Esse ponto marca o fim da fase de ascensão e auge, mas o início de algo talvez ainda mais importante:
A reconstrução consciente, porque sociedades que sobrevivem à própria ambição carregam um conhecimento raro. Elas sabem exatamente o que não querem repetir. E é esse aprendizado, nascido das vitórias e das quedas, que vai conduzir a Suécia ao próximo capítulo da sua história, o declínio, a crise profunda e mais tarde a reinvenção completa. A Suécia que saiu do período imperial não era mais ingênua. Tinha visto o topo, tinha sentido o fundo e estava pronta para mudar de rumo. Isso não aconteceu por idealismo, mas por necessidade histórica. Assim como no passado distante, quando o frio ensinou a cooperar, agora o fracasso ensinava a planejar com ainda mais cuidado. A era da expansão havia terminado, mas a era da transformação estava apenas começando. Toda sociedade que alcança o auge inevitavelmente se depara com uma pergunta silenciosa: como sustentar o sucesso? No caso da Suécia, essa pergunta começou a ecoar no exato momento em que o Império Sueco parecia invencível. A expansão territorial, o prestígio militar e o domínio do Mar Báltico criaram a ilusão de estabilidade permanente. Mas a história nunca perdoa ilusões. O declínio sueco não começa com uma única derrota, nem com um evento isolado. Ele começa lentamente, quase imperceptível, escondido por vitórias passadas e pela confiança excessiva de uma nação que acreditava ter domado o próprio destino. O império que a Suécia construiu era impressionante, mas também frágil. Territórios vastos exigiam administração constante. Exércitos numerosos demandavam recursos financeiros e humanos. Cada nova campanha militar drenava a população de jovens, afastando braços do campo e enfraquecendo a base econômica do país. A máquina imperial funcionava, mas a um custo cada vez maior. A questão não era se ela quebraria, mas quando, durante décadas, o povo sueco suportou impostos elevados, recrutamentos forçados e escassez interna em nome de um projeto maior. A promessa implícita era clara: sacrifícios presentes garantiriam segurança futura. No entanto, à medida que os conflitos se multiplicavam, essa promessa começava a perder credibilidade. A guerra deixava de ser exceção e passava a ser rotina. E quando a guerra se torna rotina, a sociedade começa a se desgastar por dentro. O século XVIII marca o início explícito desse desgaste. A Grande Guerra do Norte não foi apenas mais um conflito, foi um divisor de águas. A Suécia enfrentou múltiplos inimigos ao mesmo tempo, muitos deles aprendendo rapidamente com as estratégias suecas. O que antes era vantagem tática passou a ser previsível. A inovação militar que havia garantido o auge agora encontrava adversários preparados para neutralizá-la. O equilíbrio começava a mudar, as derrotas se acumulavam. Cidades estratégicas eram perdidas, o controle do Báltico enfraquecia. O império, antes expansivo, agora lutava para manter o que já possuía. Internamente, a população sentia o peso das decisões tomadas longe de sua realidade cotidiana. A fome reaparecia, o comércio sofria, a confiança na liderança começava a ruir. E como tantas vezes na história, quando a confiança se perde, o colapso acelera. Um dos aspectos mais devastadores desse período foi o impacto demográfico. A Suécia, já limitada em população, viu gerações inteiras serem consumidas pelas guerras, vilarejos esvaziados, compas abandonados, famílias destruídas. A base humana que sustentava o império simplesmente não era suficiente para manter suas ambições. Enquanto impérios maiores conseguiam absorver perdas, a Suécia sentia cada morte como uma ferida aberta. Ao mesmo tempo, as tensões políticas internas aumentavam. O poder concentrado na monarquia começava a ser questionado. A nobreza exigia mais controle. Grupos sociais marginalizados sofriam cada vez mais com a desigualdade. A promessa de glória imperial já não era suficiente para silenciar o descontentamento. O que antes parecia um projeto coletivo começava a ser visto como um fardo imposto por poucos. O colapso não veio com uma explosão repentina, mas com um esvaziamento lento. Territórios foram sendo devolvidos, perdidos ou abandonados. A Suécia encolheu. Aquilo que um dia foi um império respeitado tornou-se um reino regional tentando preservar sua autonomia. Para muitos contemporâneos, essa queda foi percebida como humilhação. Para outros como alívio. A guerra havia terminado, mas deixara cicatrizes profundas. O fim do império marcou também o fim de uma era psicológica. Pela primeira vez em séculos, a Suécia foi forçada a olhar para dentro com sinceridade brutal. Quem somos nós sem o poder militar? O que nos define se não dominamos mais territórios? Essas perguntas não tinham respostas fáceis. E durante décadas, o país viveu uma espécie de crise existencial coletiva. O século XIX aprofundou essa crise. Sem império, sem riquezas naturais abundantes e com uma economia ainda frágil,
A Suécia enfrentou um período de extrema pobreza. A agricultura seguia limitada pelo clima. A industrialização chegava lentamente. Famílias inteiras lutavam para sobreviver. A fome deixou de ser uma memória distante e voltou a ser uma realidade concreta. A promessa de estabilidade parecia novamente fora de alcance. É nesse momento que ocorre um dos fenômenos mais reveladores da história sueca: a imigração em massa, incapazes de encontrar perspectivas dentro do próprio país. Mais de 1 milhão de suecos deixaram sua terra ao longo do século XIX e início do século XX. Eles partiram para as Américas levando consigo não o orgulho imperial, mas a esperança de sobrevivência. Essa saída em massa foi um golpe profundo na identidade nacional. Um país que antes exportava poder, agora exportava seu próprio povo. A imigração não foi apenas um fenômeno econômico, foi um sintoma psicológico. Revelava o nível de desconfiança no futuro interno. Pais se despediam de filhos sem garantia de reencontro. Comunidade se desfazia. O tecido social se esticava ao limite. Ao mesmo tempo, aqueles que ficavam eram obrigados a encarar uma verdade incômoda. Algo precisava mudar radicalmente. Esse período de declínio forçou a Suécia a abandonar de vez o pensamento imperial. A ideia de projeção de poder externo perdeu sentido. A sobrevivência voltava a ser prioridade como havia sido séculos antes. Mas agora, a sociedade era mais consciente, mais alfabetizada, mais conectada. O aprendizado histórico acumulado começou a ser utilizado de forma ativa. Reformas começaram a surgir ainda de forma tímida. A organização política passou a incluir mais vozes. A centralização absoluta deu lugar a novos equilíbrios. A noção de que o Estado deveria proteger seus cidadãos começou a ganhar força. Não por altruísmo, mas por necessidade. Um país pequeno não podia se dar ao luxo de desperdiçar pessoas. O declínio sueco, portanto, não deve ser visto apenas como fracasso. Ele foi também um processo de purificação histórica. A perda do império eliminou ilusões perigosas, exigiu humildade, exigiu revisão de prioridades, forçou o país a repensar sua relação com poder, sucesso e estabilidade. Muitos impérios ruíram e nunca se recuperaram. A diferença da Suécia é que ela sobreviveu ao próprio declínio sem perder sua estrutura essencial. Um ponto crucial desse período é a maneira como o sofrimento foi tratado. Em vez de negar a crise ou buscar culpados externos eternamente, a sociedade sueca gradualmente aceitou a responsabilidade coletiva. A pergunta deixou de ser quem nos derrubou e passou a ser como evitar que isso aconteça novamente. Essa mudança de mentalidade é um divisor de águas. Ela marca o nascimento de uma cultura política mais racional e menos movida por orgulho. O declínio também ensinou algo fundamental sobre limites. A Suécia aprendeu, da forma mais dura possível, que ambições precisam ser compatíveis com recursos. Que crescer sem base sólida é uma aposta perigosa. Que estabilidade interna é mais valiosa do que prestígio externo. Essas lições foram gravadas não em livros, mas na memória coletiva de um povo que sentiu na pele o custo do excesso. Ao final desse longo período de queda, a Suécia não era mais um império. Não era rica, não era poderosa, mas estava viva, coesa o suficiente para não se fragmentar, organizado bastante para começar de novo. Diferente de muitos países que colapsaram e permaneceram presos ao passado, a Suécia começou lentamente a virar a página. Esse momento marca a transição mais importante da sua história. A partir daqui, o foco deixa de ser domínio e passa a ser desenvolvimento. A força deixa de ser medida em territórios e passa a ser medida em qualidade de vida. A guerra deixa de ser instrumento central e a cooperação interna ganha espaço. Nada disso acontece de forma imediata, mas o caminho está traçado. O declínio e a queda do poder sueco não representam o fim da história. Eles representam o preparo silencioso para algo maior e mais duradouro. Porque sociedades que aprendem com a derrota carregam uma vantagem rara. Elas sabem exatamente o preço do erro. E é esse conhecimento adquirido na dor que vai permitir à Suécia protagonizar uma das transformações sociais mais impressionantes da história moderna. Quando o país emerge desse período sombrio, ele não busca reconstruir o passado, busca criar algo novo. O império ficou para trás, assim como a ilusão de grandeza militar. À frente começa a se formar uma ideia inédita para aquela época. Um Estado construído para evitar que seu próprio povo volte a viver à beira do colapso. É esse impulso, nascido diretamente do declínio, que conduz a Suécia ao próximo capítulo de sua trajetória menos da reinvenção, do welfare e do legado que a tornaria referência global. A queda, portanto, não foi o fim. Foi o ponto de inflexão. O momento em que a Suécia aprendeu que sobreviver não é apenas resistir às dificuldades externas, mas reinventar-se quando o próprio caminho se mostra insustentável. E agora, com essa lição profundamente gravada, a história sueca estava pronta para começar de novo. Depois de tudo que perdeu territórios, prestígio militar, população e poder,
A Suécia chegou a um ponto raro na história das nações. Não havia mais ilusões a sustentar. O império havia ruído. A pobreza havia exposto os limites do modelo antigo. A imigração em massa havia deixado cicatrizes profundas. E justamente por isso, o país se viu diante de uma escolha decisiva. Ou continuaria tentando reviver um passado que não voltaria, ou faria algo muito mais difícil, reinventar completamente a própria ideia de sucesso. O século XX encontra a Suécia em silêncio, mas não em estagnação. Diferente de muitos países traumatizados por derrotas históricas, ali começa a se formar uma mentalidade estratégica inédita. A pergunta central já não era como dominar, mas como não quebrar de novo. Esse detalhe muda tudo. Pela primeira vez, o foco da nação se desloca completamente para dentro. Segurança deixa de significar expansão territorial e passa a significar estabilidade social. Poder deixa de ser força militar e passa a ser previsibilidade, educação e coesão. Essa mudança não ocorre por idealismo romântico. Ela nasce do medo real do colapso. A memória da fome, da migração forçada e do esgotamento humano ainda estava viva. A elite política, os intelectuais e até setores conservadores entendiam uma coisa em comum. Um país pequeno não pode se dar ao luxo de desperdiçar gente. Cada cidadão passa a ser visto como recurso estratégico. E essa percepção é o verdadeiro ponto de partida do modelo sueco moderno. Ao industrialização, avançar, mas de forma controlada. O Estado passa a atuar como mediador ativo entre capital e trabalho. Em vez de conflitos constantes, busca-se acordo. Em vez de repressão, negociação, sindicatos se fortalecem, mas não como inimigos do sistema, e sim como parte dele. Empresários entendem que estabilidade gera lucro de longo prazo. Trabalhadores entendem que produtividade garante segurança. O conflito existe, mas é institucionalizado, e isso muda radicalmente o jogo. Surge então algo raro na história. Um pacto social silencioso, não escrito em pedra, mas aplicado na prática. O Estado assume a responsabilidade de garantir educação, saúde e segurança básica. Em troca, espera participação, trabalho e confiança. Não se trata de um modelo baseado em caridade, mas em retorno coletivo. Investir no indivíduo passa a ser visto como investimento nacional. Essa lógica redefine completamente a relação entre cidadão e país. A educação se torna um dos pilares centrais dessa transformação, não apenas como formação técnica, mas como construção de senso coletivo. Escolas públicas de alta qualidade, acesso amplo ao ensino superior e valorização do conhecimento criam uma sociedade com alto nível de compreensão institucional. Pessoas entendem como o sistema funciona e por isso confiam nele. Esse detalhe é fundamental. Não há welfare sustentável sem confiança social. E a Suécia constrói essa confiança com décadas de consistência. A saúde pública segue o mesmo caminho. O objetivo não é apenas tratar doenças, mas manter a população funcional. Prevenção, acesso universal e planejamento de longo prazo tornam-se norma. O envelhecimento populacional, que em muitos países gera crise, na Suécia antecipado e gerenciado, planejar para o futuro deixa de ser discurso e vira método de governo. Mais uma herança direta daquela antiga relação com o inverno. Quem não planeja não sobrevive. Ao mesmo tempo, a Suécia redefine seu papel no mundo. Depois de séculos de guerras quase contínuas, o país escolhe a neutralidade estratégica, não por fragilidade, mas por cálculo. Manter-se fora de grandes conflitos passa a ser uma forma de preservar o que foi construído internamente. A diplomacia substitui a espada. A credibilidade substitui o medo. A Suécia aprende que influência também pode ser silenciosa. É nesse contexto que surge um dos símbolos mais poderosos do legado sueco, o Prêmio Nobel, criado por Alfred Nobel. Um homem profundamente marcado pelo paradoxo de ter inventado armas destrutivas, o prêmio representa uma virada simbólica da própria nação. A Suécia decide se posicionar como o palco da inteligência humana, da ciência, da paz e da inovação. Não é apenas um prêmio, é uma mensagem ao mundo. O reconhecimento agora é por ideias, não por conquistas militares. O Nobel transforma a imagem internacional do país. Cientistas, escritores e líderes passam a olhar para Estocolmo como um centro moral e intelectual. Isso fortalece o soft power sueco de uma forma que nenhum exército conseguiria. A influência agora é cultural, científica e ética. Um contraste direto com o passado imperial. A mudança de identidade está completa. Internamente, o modelo de welfare continua a amadurecer. Não sem críticas, ajustes e crises, mas sempre com um princípio central preservado. Ninguém deve cair abaixo de um nível mínimo de dignidade. Esse princípio molda políticas de habitação, assistência social, licença parental, igualdade de gênero. A participação feminina na força de trabalho cresce. A estrutura familiar se transforma. O Estado se adapta à nova realidade social sem abandonar sua função central de proteção. É importante destacar que esse modelo não elimina o esforço individual. Pelo contrário,
ele o potencializa. Ao reduzir o medo do fracasso absoluto, as pessoas se arriscam mais, inovam mais e criam mais. Startups, empresas de tecnologia e soluções sustentáveis surgem em um ambiente onde errar não significa ruína permanente. O resultado é uma economia dinâmica, mesmo em um país pequeno e com recursos naturais limitados. A preocupação ambiental, outra marca moderna da Suécia, também tem raízes profundas. Um povo que sempre viveu em equilíbrio delicado com a natureza desenvolveu, ao longo do tempo, uma consciência clara dos limites ambientais. Sustentabilidade não é moda, é sobrevivência prolongada. Políticas verdes, planejamento urbano inteligente e investimento em energia limpa fazem parte de uma coerência histórica, não de um improviso recente. Com o tempo, a imagem da Suécia se consolida no imaginário global como exemplo de sociedade funcional. Rankings de qualidade de vida, felicidade e inovação frequentemente a colocam no topo. Mas por trás desses números existe algo mais profundo. Uma cultura que aprendeu com o próprio fracasso. Nada ali é fruto de ingenuidade. Tudo foi construído após perdas reais. O legado histórico sueco não está apenas em instituições, mas em mentalidade. Uma mentalidade que desconfia de soluções rápidas, que valoriza dados, previsibilidade e consenso, que prefere reformas graduais a rupturas violentas, que entende que estabilidade é um processo contínuo, não um estado permanente. Essa maturidade histórica é rara e vem diretamente da dor acumulada ao longo dos séculos. Ao olhar para a Suécia moderna, é tentador enxergar apenas o resultado final, mas a verdadeira força está no caminho percorrido. Um povo que viveu a brutalidade viking, o auge imperial, o colapso econômico e a humilhação internacional poderia facilmente ter se fechado em ressentimento. Em vez disso, escolheu aprender. Escolheu reavaliar prioridades. Escolheu investir no ser humano como base de tudo. Hoje, quando o mundo debate desigualdade, polarização e instabilidade, a experiência sueca oferece mais perguntas do que respostas prontas. Ela mostra que modelos funcionam apenas quando adaptados à realidade cultural e histórica de cada sociedade. O welfare sueco não é exportável como receita simples. Ele é fruto de um contexto específico, de uma trajetória marcada por limites claros e memórias coletivas profundas. O impacto moderno da Suécia é, portanto, menos sobre copiar políticas e mais sobre compreender processos. Compreender que estados fortes não nascem da imposição, mas da confiança. Que sociedades resilientes são construídas antes da crise, não depois. E que o verdadeiro poder está na capacidade de evitar o colapso, não apenas de conquistar vitórias. A Suécia não apagou seu passado. Ela o transformou em referência silenciosa. Cada política pública carrega traços daquela antiga luta contra o inverno. Cada decisão estratégica reflete o aprendizado de um império que caiu por excesso. Cada prêmio Nobel entregue ecoa a escolha consciente de valorizar ideias acima de espadas. Esse é o verdadeiro legado sueco. Não a perfeição, mas a coerência entre história, mentalidade e futuro. Um país que entendeu, talvez como poucos, que sobreviver não é apenas resistir às dificuldades externas, mas construir estruturas internas capazes de absorver choques, erros e mudanças inevitáveis. E ao final dessa jornada histórica, fica claro que a Suécia não se tornou referência mundial, apesar do seu passado difícil. Ela se tornou referência exatamente por causa dele, porque cada erro deixou uma lição, cada queda deixou um alerta, e cada reinvenção deixou um caminho mais sólido para seguir adiante. É assim que uma nação pequena, marcada pelo frio e pela escassez, conseguiu escrever um dos capítulos mais intrigantes da história moderna. Ao chegar ao fim dessa longa jornada pela história da Suécia, uma coisa se torna impossível de ignorar. Nada do que vimos aconteceu por acaso. Cada fase, cada ruptura e cada reinvenção parecem formar uma linha invisível que conecta passado, presente e futuro. A Suécia, que hoje desperta curiosidade e admiração mundial, não surgiu pronta nem perfeita. Ela foi moldada lentamente por necessidade, erro, adaptação e, acima de tudo, consciência histórica. Desde os primeiros assentamentos humanos em uma terra fria, escura e imprevisível, o povo que viria a se chamar sueco aprendeu uma lição essencial. Sobreviver exige mais do que força bruta. Exige cooperação, planejamento e respeito aos limites impostos pela realidade. Essa lógica atravessou séculos. Transformou guerreiros vikings em construtores de reinos, reis conquistadores em administradores cautelosos e mais tarde uma nação humilhada em um dos modelos sociais mais estudados do planeta, quando os vikings navegavam por mares desconhecidos, movidos por escassez e ambição. Eles já demonstravam uma característica que nunca desapareceu:
a capacidade de se adaptar rapidamente a ambientes hostis. A violência era real, mas também era estratégica. A exploração vinha acompanhada de comércio, negociação e aprendizado cultural. Aqueles homens e mulheres do norte não sobreviveram apenas pelo machado, mas pela leitura precisa do mundo ao redor. Séculos depois, durante o auge do Império Sueco, essa mesma capacidade de adaptação foi levada ao extremo. A Suécia desafiou potências maiores, impôs respeito militar e chegou a controlar vastas regiões do norte da Europa. Mas ali também surgiu um aviso silencioso. Crescer rápido demais cobra um preço. O império se estendeu além do que sua base humana e econômica podia sustentar. E, inevitavelmente, veio o colapso. O declínio não foi apenas territorial, foi psicológico, social e identitário. A perda de status forçou a nação a encarar uma pergunta desconfortável. Quem somos quando não estamos vencendo? Muitos países entram em crise justamente nesse ponto. Alguns tentam ressuscitar glórias mortas. Outros se fragmentam internamente. A Suécia escolheu um terceiro caminho, muito mais difícil: aceitar o fim de um ciclo e começar outro completamente diferente. Essa escolha não foi rápida nem indolor. A pobreza, a fome e a imigração marcaram profundamente a sociedade. Famílias inteiras abandonaram o país em busca de sobrevivência. A ideia de grandeza nacional parecia definitivamente enterrada. Mas foi exatamente nesse vazio que surgiu algo novo. A noção de que um país não precisa ser temido para ser forte. Ele pode ser estável, pode ser previsível, pode ser confiável. Ao longo do século XX, a Suécia construiu algo raro. Um projeto nacional de longo prazo. Um projeto que não dependia de líderes carismáticos ou de conquistas externas, mas de instituições sólidas e confiança coletiva. O Estado passou a ser visto não como inimigo, mas como extensão do esforço coletivo. E o cidadão deixou de ser apenas súdito ou trabalhador para se tornar parte central da engrenagem social. Essa transformação redefiniu completamente o conceito de poder. Poder deixou de ser medido em territórios conquistados ou inimigos derrotados. Passou a ser medido em saúde, educação, inovação e coesão social. A capacidade de reduzir desigualdades extremas, de proteger os mais vulneráveis e ao mesmo tempo incentivar a produtividade, passou a ser a verdadeira força sueca. O Prêmio Nobel surge nesse contexto como um símbolo quase poético. Um país que já buscou reconhecimento pela espada agora se torna palco do reconhecimento intelectual da humanidade. A ciência, a literatura e a busca pela paz passam a ocupar o centro da narrativa internacional sueca. É uma inversão histórica poderosa e profundamente simbólica. Ao observar esse percurso completo, fica claro que o chamado modelo sueco não é apenas um arranjo econômico ou político. Ele é consequência direta de uma memória coletiva bem preservada. A Suécia lembra do que acontece quando cresce rápido demais. Lembra do custo da desigualdade extrema. Lembra do preço da instabilidade. E exatamente por isso estrutura sua sociedade para evitar repetir esses erros. Essa consciência histórica é talvez o maior diferencial sueco. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde decisões são tomadas sob pressão imediata, a Suécia oferece uma narrativa contrária. A importância de pensar em décadas, não em ciclos curtos. A importância de construção gradual. A importância de aceitar limites em vez de negá-los. E aqui surge uma reflexão inevitável para quem acompanha essa história até o fim. O sucesso sueco não está em números isolados ou rankings internacionais. Ele está na coerência. Coerência entre passado e presente. Entre discurso e prática, entre ambição e responsabilidade. Essa coerência não elimina conflitos, crises ou desafios, mas cria uma base sólida para enfrentá-los. Hoje, a Suécia enfrenta novas questões. Migração, globalização, tensões geopolíticas e mudanças culturais colocam à prova aquele pacto social construído ao longo do século XX. E talvez essa seja mais uma lição importante. Modelos não são eternos. Eles precisam ser constantemente ajustados, debatidos e aperfeiçoados. Ainda assim, a trajetória sueca mostra que sociedades que sabem quem são têm mais chances de se adaptar sem se perder. A identidade construída ao longo de séculos funciona como bússola em momentos de incerteza. E a Suécia, com todos os seus desafios modernos, ainda caminha guiada por essa memória histórica profunda. Ao encerrar este documentário, o que fica não é apenas o relato de vikings, guerras, impérios e políticas sociais. O que permanece é a compreensão de que a história não é uma sequência aleatória de eventos, mas um processo acumulativo. Decisões tomadas séculos atrás ecoam no presente. Escolhas feitas em momentos de crise definem gerações futuras. A história da Suécia nos lembra que não existe destino predeterminado para as nações. Existe caminho. Existe resposta ao ambiente. Existe aprendizado, ou a falta dele. O povo sueco errou, perdeu, caiu,
e quase desapareceu como potência relevante. Ainda assim, conseguiu se reconstruir de forma silenciosa, consistente e profundamente estratégica. Essa é talvez a maior provocação deixada por essa história. Quantos países hoje estão presos a narrativas do passado, sem coragem de imaginar algo diferente? Quantas sociedades insistem em repetir fórmulas que já provaram seus limites? A experiência sueca não oferece atalhos, mas oferece um espelho. E agora, a pergunta final não é sobre a Suécia. É sobre nós, observadores dessa trajetória. O que escolhemos aprender com ela? O que ignoramos, o que adaptamos e o que descartamos? A história só se torna útil quando ultrapassa a curiosidade e provoca reflexão. Se essa jornada fez você enxergar o norte da Europa com outros olhos, entender que por trás do gelo, da neve e dos fiordes existe uma das experiências sociais mais complexas do mundo moderno, né? Então a missão deste documentário foi cumprida. Porque compreender o passado é acima do tudo, ampliar as possibilidades do futuro